Amém. Amém. Bom, meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Joey Lapa, ok? Sou aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, aos meus seguidores, todos já me conhecem, mas aos seguidores do Mário, eu estou oficialmente fazendo aqui a minha apresentação e desejando a todos que todos estejam sobre a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mário, faça a sua apresentação, fique à vontade. Paz e graça a todos. Saudamos com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos mais uma vez para partilharmos a palavra do Senhor. Dizer que esta live não é um sinônimo de uma exaltação sobre nós, não é um sinônimo de mostrar que soubemos mais do que os outros, mas na verdade, diante da circunstância em que estamos a viver, a Bíblia começa a nos ensinar no livro, de Romanos, capítulo 8, no seu versículo 9, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Diante de muita manifestação que temos visto sobre o Evangelho, então não queremos estar ausente de partilharmos uma palavra que será edificada não só para a tua vida, mas também para a nossa vida. Então esta live já estava marcada desde o ano passado, né, irmãos? Verdade. Então esperamos o tempo do Senhor e cá estamos aqui para partilharmos a palavra do Senhor. Sem mais demora, depois da apresentação daquilo que foi o nosso irmão Mário Viriato e nosso diácono Joey de Brasil, Mário de Angola, o Evangelho é único, Por isso é que com o Evangelho pleno, por isso é que nós estamos nesta conexão. Amém. E, como abertura, o nosso diácono Joey já fez a abertura. Dizer que nesta nossa live nós teremos 4 pontos muito importantes, E estes 4 pontos, esse nosso subtema, nos estarão a conduzir durante a live. O primeiro ponto que é a verdade, o segundo ponto que é a satisfação, o terceiro ponto que é testemunho e o quarto ponto que é a salvação. Então, Eita, tudo Deus glória. seja glorificado, em tudo Deus seja exaltado. Então, sem mais demora, nós vamos começar, que é o primeiro ponto. Não sei se o nosso diácono tem mais alguma consideração por aí. Vamos orar. Vamos orar então, para efetivamente nós começarmos, Para nós ligarmos cada vez mais aqui, para nos conectarmos cada vez mais. Vamos fazer uma breve oração. Você que está nos acompanhando agora, caso você possa, feche seus olhos, se conecte conosco, não importa onde você estiver, mas em espírito todos nós estaremos conectados no trono da graça de Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, nós pedimos agora, Senhor, a Tua direção, nós pedimos que o Senhor, em nome do Teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo de Nazaré, possa nos conduzir. Que a voz, ó Deus, que em nome de Jesus, nós possamos ser a boca do Teu Espírito nesta tarde, que a Tua palavra, Senhor, possa ser semeada em terrenos férteis e que tão logo nós possamos ver os frutos destas sementes plantadas com carinho e amor. Senhor Jesus, eu te peço, contempla cada vida, contempla cada pessoa, Senhor, que estará se conectando nesta live. Que o Teu Espírito, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, possa, Senhor, em nome de Jesus, alcançar cada vida, cada coração, cada alma e cada espírito. Senhor, fale através de nós, que não sejamos nós, mas que seja tão somente o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Deus seja louvado mais uma vez. Amém. Você que nos acompanha, se tens uma Bíblia aí eletrônica perto de ti, comece já a abrir a Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Abra a tua Bíblia, vamos começar com um texto, o texto-chave. Queria apresentar-vos já o texto-chave da nossa live, que está num cantinho em ponto vermelho. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 15, no seu versículo, 1 Coríntios capítulo 15, no seu versículo 1 até 4. E vamos fazer essa leitura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até a 4. Assim diz a palavra. Amém. 1 Coríntios, queria só retificar mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele sois salvos, desde que vos apeguei à convicção, à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti, que foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Palavra da salvação. E o nosso primeiro ponto é sobre a verdade. Diante do tempo que nós estamos a viver, e como fiz a apresentação, nós temos visto que o Evangelho a cada dia tem se naufragando, né? Porque não é segundo os homens, mas há uma profecia que desde então nos tem nos acompanhado, em Mateus 24, que nos últimos tempos, né, se desviarão da fé, mesmo aqueles que já creram, a apostasia entrará e muitas outras coisas têm acontecido. Mas eu trouxe texto bíblico pela qual estaremos sendo muito direcional, porque temos por aí cada subtema 10 minutos, então queria ser mais curto e objetivo. Então, eu queria fazer, até esquecemos no princípio, fazer um resumo que o tema, né, a essência do pleno evangelho. Né? Mas eu acredito que, pelo tempo, eu vou fazer um resumo rapidinho sobre o tema, né, a essência do pleno evangelho. Né? A essência que nós sabemos, a essência representa uma ideia principal ou uma fonte prima. A essência representa a ideia principal de alguma obra. Algo que é pleno, pleno atribui como algo completo ou preenchido ou perfeito. O evangelho que todos nós conhecemos é boa nova, é boa notícia. Então, com este mesmo texto, né, que nós abrimos e começamos já a explicar, a partilhar, dizer que no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, diz que algo muito importante, ele aponta, diz que sabe porventura disso que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nas outras versões está tempos difíceis. E Paulo mesmo que escreveu o livro de 2 de Timóteo, no livro de 1 de Timóteo, ele acaba por escrever assim, no seu capítulo 4, versículo 1 a 3. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm consciência cauterizada, são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e estão bem firmemente na verdade. É uma verdade que tem se vivido, que eu vou falar aqui em Angola, né?
somos uma nova geração. E por nós ser uma nova geração, precisamos atentar por aquilo que tem acontecido, né? Que a Bíblia é a nossa bússola que tem nos orientado, pela qual aquilo que nós devemos andar e fazer segundo o princípio do Senhor. E nós estamos a ver que hoje em dia o Evangelho, né, não estou a me referir só no ponto daquilo que eu tenho visto no nosso tempo, mas segundo o que a Bíblia nos apresenta aqui, já houve tempos difíceis, né, que o Evangelho estava a ser corrompido. Só que no tempo de hoje, parece que a profecia, né, que a Bíblia tem nos ensinado está a se manifestar a cada dia. Então, Paulo começa a dizer que nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. É verdade que nós estamos a ter tempos terríveis com o Evangelho, mas onde está o Evangelho pleno? E, na verdade, nós começamos a ver o Evangelho pleno que Paulo começa a nos ensinar, e a palavra começa a nos ensinar, está firmemente em uma verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem nos ensinado com várias parábolas, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não andarmos segundo os princípios que Jesus tem estabelecido a sua palavra, provavelmente nós não estamos diante do Evangelho segundo Jesus Cristo. No livro de Gálatas, Paulo começa a falar para um povo, Gálatas capítulo 1, versículo 6, 8 até 12, fala: estou chocado de que estejais vós desviado tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Paulo fala para o povo de Gálatas que de tal maneira que ele estava chocado por aquilo que ele viu, que se desviaram depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E na verdade não é evangelho. Paulo fala que na verdade não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja considerado maldito, conforme vos revelei antes. Claro, uma vez mais, qualquer pessoa que vos prega um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Estou tentando ser apenas agradáveis às pessoas? Se ainda estiveste buscando agradar a homem, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibas que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Dizer que quem tem a revelação de Jesus Cristo não vai andar, não vai se desviar, né, por estes novos evangelhos que tem visto. Porque o que acontece? Paulo começa já a alertar desde tempos antigos, e se calhar eu não estava presente, o nosso diácono João também não estava presente, e muitas pessoas que nos assistem à live também não estavam presentes, mas desde então Paulo tem falado que ele, quando entrou, viu o povo de Gálatas, ele se sentiu chocado, que se desviaram, né, do evangelho para um outro evangelho. Qual é esse outro evangelho? Na verdade, o outro evangelho não é o Cristo no centro, é o egocentrismo. Porque o que acontece? Se nós vemos desde a antiguidade, Jesus Cristo é o centro do evangelho. Nós conhecemos que toda a Bíblia está refletida em Jesus Cristo. Por isso é que ele é um evangelho pleno, é um evangelho completo. Quer dizer, já não existe um outro evangelho, né? A Bíblia começa a nos ensinar no livro de Atos, né, no seu capítulo 4, porque nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que é que os apóstolos antigamente têm visto? O que é que os apóstolos antigamente têm ouvido? O que é que os apóstolos antigamente têm falado? A mesma palavra que Jesus falou. Só que, uma coisa que muito me deixa feliz é que Jesus, diante da sua palavra, ele se declarava que a palavra que eu vos digo não é minha, mas daquele que enviou. Até o evangelho que Jesus trouxe cá na terra,
é o evangelho que foi enviado pelo seu Pai. E os apóstolos não tinham como sair da mesma direção. Então, Perfeito. o evangelho é único, né? Nós vimos em Efésios, a unidade da fé. Há um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Há um só evangelho que nós, independentemente dos tempos modernos, vivemos o evangelho é o mesmo. E Jesus alerta pela sua palavra que todas as coisas passarão, mas a sua palavra nunca há de passar. Porque a palavra é o evangelho que salva, porque a palavra é o evangelho que liberta, porque a palavra é o único evangelho pela qual nós herdaremos a salvação em Cristo Jesus. Então, há muitas inverdades diante de uma verdade que é Jesus, que é o centro da nossa salvação. Então, na verdade, nós estamos aqui para partilhar a palavra, não para mostrar que estamos certos em tudo, mas alertar que o evangelho pleno consiste em Jesus Cristo. O evangelho pleno consiste em buscar o testemunho, vamos ouvir. Amém. Em buscar a salvação, vamos ouvir. O evangelho pleno ele consiste em buscar a verdade. Só que, muitas das vezes, né, Paulo começa a falar que eles trocaram. O povo, antigamente, eles trocaram a verdade pela inverdade. E, hoje em dia, também, vou me referir aqui em Angola, né, e também tem um ponto no Brasil para que nós tenhamos mais um pouco de uma ideia ampla. Só que, hoje em dia, aqui também em Angola, estamos encarando variedades de evangelho. E uma coisa que eu fiquei a refletir, que evangelho, muitas das vezes nós estamos a seguir. Né? Diante de vários evangelhos, qual é o evangelho que nós estamos a seguir? Porque Paulo, quando vem falar que eu estou triste porque buscaste um outro evangelho, é claro que se antigamente existia aquele outros evangelho, é claro que até no tempo de Deus existem outros evangelhos, que não é o evangelho de Jesus. E Paulo fala que se porventura vir algum anjo vos trazer um outro evangelho, ou uma outra boa nova, uma outra notícia, considerai anátema, ou considerai maldito. Quer dizer que já não existe. Tempos virão que o único evangelho que prevalece é o evangelho de Jesus. Tempos vão que o único evangelho que prevalece é o evangelho de Jesus. Que Cristo morreu por nós para nos salvar. Que Cristo morreu por nós por intermédio do nosso pecado. Que Cristo morreu por nós para nos resgatar. Que Cristo morreu por nós. Amém. Glória a Deus. E vivo está. É o único evangelho. Nós não precisamos inventar, não precisamos dar a beleza do evangelho, não. O evangelho é o mesmo. O evangelho há perda, o evangelho há ganho. Só que eu depois, quando nós falar sobre a salvação, estarei a fixar um ponto muito importante, que também gostaria de dar um ponto aqui, só que no evangelho que conta muitas das vezes não é o princípio da tua entrada, é o permanecer no mesmo evangelho, né? Porque chegou uma fase, eu vou controlar o tempo, chegou uma fase que Jesus estava a instruir os seus discípulos. Chegou um tempo em que cada um deles começou a se retirar. Mas Jesus começou a fazer a questão aos seus discípulos. Uns iam, os outros ficavam. E perguntou a Pedro, e tu? E Pedro logo respondeu, para onde irei? Se só tu tens a palavra da vida. Pedro entendeu que diante de muitas coisas que estavam acontecendo, se não tiver Jesus, mas para onde ele irá? Pedro entendeu que para onde nós mais iremos? Se só Jesus tem a palavra da vida. Então, a verdade do evangelho consiste em que nós estejamos sincronizados em Jesus Cristo. Eu não consigo ver o pessoal do Facebook, só estão no Instagram, mas eu não consigo ver o pessoal do Facebook, só está no Instagram. Por isso aqui, eu não consigo ter contato de quem está enviando mensagem no Facebook, me desculpa, mas estou sincronizado no WhatsApp. Mas, contudo, Deus seja louvado. Vou tentar ver. Só que nós estamos diante de variedade de evangelho. Mas
Nós não queremos trazer mais um problema, nós queremos trazer uma solução do problema. Que, na verdade, o único evangelho é Jesus Cristo. Que o único evangelho é Cristo em nós. Então, na verdade, eu vou frisar só mais um ponto aqui, porque através do tempo, nós temos aqui um tempo a seguir e precisamos respeitá-lo. Amém. Eu vou trazer mais um texto para nos apoiarmos. Então, a Bíblia também começa a nos ensinar no livro, vamos lá acompanhar, se for possível. Lá. A Bíblia também começa a nos ensinar no livro de, para nós, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 1, se der para acompanhar. Ok, amém. Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1. Amém. 4. Irmãos, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste no que estáis firme. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apeguei à convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti, o que também recebi, é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. E conforme as Escrituras. E Paulo começa a nos ensinar aqui algo muito, muito importante. Mário, com licença. Perdão, desculpe interrompê-lo. Qual a referência desse último texto, perdão? 1 de Coríntios, capítulo 1. Versículo 4? Não. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Não é? Bom, aqui na minha, pelo menos está assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Não, não é. Não é esse texto, não. Porque enquanto o irmão vai ministrando, eu estou acompanhando aqui, eu vi. 1 de Coríntios, capítulo 15. Desculpa. Ah, perfeito. 15, capítulo 15. Ok, amém. Versículo 1 até 4. Só para fazer Perfeito, a correção. perfeito. Capítulo 15. Perfeito. Obrigado, irmão Emma Pedro, pela correção. Obrigado. Amém, que foi o texto base, não é isso? Amém. Vamos lá. Amém, amém. Sim, era o texto. Então, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste, no qual estás firmes, por meio dele sois salvos, desde que vos apeguei à convicção da palavra que vos anunciei. É algo que Paulo resume em pouca palavra, que nos apegamos no evangelho, que este evangelho ele produz salvação em nós. Amém. Então, eu dou a finalizar pelo tempo. O primeiro subtermo aqui, pela qual nós falamos sobre a verdade. Quem está conosco, amém. Por favor, gostaria de sobreviver um amém para nós. Amém. Saber se glória a Deus. Conectados. Eu vou entrar amém. agora aqui no Facebook.
Amém. Vou dar então sequência. Já posso dar sequência com o tema? Pode dar. Amém. Amém. Para você que nos ouve, o tópico a qual o Senhor me direcionou para que pudéssemos compartilhar, para que pudéssemos desenvolver nessa tarde, foi a satisfação em Cristo. A satisfação como uma das características, como uma das principais características da essência do pleno evangelho. Amém? E como texto base para esse tópico, eu separei Filipenses número 4, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Você que pode, vou pedir que você acompanhe conosco, se você puder, grife aí na sua Bíblia, para que você sempre que possível, você possa voltar a esse texto e meditar nessa leitura. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13, que diz assim, Paulo dizendo, né? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Amém. Tanto ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Amém. Bom, como eu mencionei, o tema ao qual o Senhor me direcionou foi para ministrar sobre satisfação. A satisfação em Cristo, a satisfação no verdadeiro Evangelho, a satisfação como uma das principais características da essência do pleno Evangelho. Nos dias de hoje, nós vemos as pessoas em busca do mais, né? As pessoas estão sempre insatisfeitas com aquilo que Deus tem dado, com aquilo que Deus tem proporcionado, por conta de um propósito, por conta de um determinado motivo, e as pessoas sempre querem ter mais. Se elas possuem emprego, elas querem ter um emprego melhor, e elas não conseguem se satisfazer com aquilo que elas têm. E eu não estou negligenciando aqui a necessidade de melhorarmos de vida. Muito pelo contrário. O que eu estou pautando pela graça e pela misericórdia de Deus é a falta de paz pela insatisfação daquilo que Deus tem dado para nós. Paulo aqui, voltando aqui ao texto que nós lemos, Paulo está agradecendo ao povo de Filipe, né? A igreja de Filipenses. Paulo aqui nessa situação ele estava preso em Roma, e mesmo estando preso em Roma, ele retribui uma carta em agradecimento à igreja, agradecendo por toda a contribuição, por toda a ajuda, inclusive financeira, que o povo estava dando a ele, e ele estava dizendo, muito obrigado, mas agora eu cheguei num nível de satisfação no Evangelho, eu cheguei num nível de satisfação em Cristo, que eu aprendi a estar satisfeito, grato por aquilo que eu tenho. Paulo está dizendo, eu estou na prisão e eu estou satisfeito. Amém. Se eu estivesse livre, o nível de satisfação seria o mesmo, porque não é o local que me satisfaz, não são as pessoas que me satisfaz, mas sim Cristo, mas sim a essência do pleno Evangelho através da satisfação. Amém. Muitas pessoas hoje em dia elas se perdem pela falta de conhecimento. A própria palavra do Senhor diz em Oséias 4:6 que o meu povo pereceu por não me conhecer. E conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo é justamente conhecer, ter acesso à plenitude de tudo aquilo que eles possuem para nos oferecer. Amém. O próprio Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância,
essa abundância refere-se às diversas qualidades dessa vida que nós podemos ter em Cristo. E uma delas é a satisfação. É a satisfação. E nós vemos na Bíblia algumas pessoas justamente buscando, né, algo que lhe satisfaça. Por exemplo, em 1 Samuel 1, nós vemos Ana, desesperada para ter um filho. Todos nós já conhecemos a história de Ana. Ana era estéril, Ana era esposa de Eucana e, consecutivamente, ela estava sendo afrontada por Penina. E Ana não era satisfeita com aquela situação. E Ana buscava, todo ano ela subia até Siló com seu esposo para que juntos oferecessem um sacrifício, mas Ana estava insatisfeita. Ana estava insatisfeita, a ponto de, no versículo 8 de 1 Samuel 1, Eucana virá para ela e dizer: Ana, não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Esse texto ele deixa muito claro, meu irmão Mário, que quando nós estamos insatisfeitos com a nossa realidade, com aquilo que Deus nos deu, nós corremos o risco de comprometer o que Deus já nos entregou. Nós visamos tanto o mais, nós queremos tanto o novo, nós queremos tanto avançar, que nós esquecemos de nos saciar daquilo que Deus já nos deu. Ana aqui estava visando um filho. Ana aqui estava insatisfeita, querendo ter a sua satisfação concluída com a geração de um filho. Só que ela não se deu conta que ela estava comprometendo aquilo que Deus já tinha dado a ela, que era um bom casamento, né? Então, essa busca constante de uma satisfação material, ela é algo muito perigoso para as nossas vidas. Se nós estivermos desligados do Evangelho, nós podemos, de repente, no intuito de conseguirmos alcançar a satisfação, caminharmos por caminhos completamente tortuosos e que não são da vontade de Deus, sabe? Existem pessoas que estão buscando a satisfação no lugar errado, estão buscando até a coisa certa, pode-se dizer assim, mas no lugar errado. E eu lembro, eu separei aqui também, em Lucas 24:5, quando domingo pela manhã Jesus já ressuscitou, glórias a Deus. Amém. Maria e algumas outras mulheres, elas vão até o sepulcro, chegando lá encontram a pedra removida, né? De repente, elas se deparam com 2 anjos, com 2 homens cujas vestes eram resplandecentes, e elas ficam apavoradas. E os anjos perguntam para elas: por que procuras no meio dos mortos aquele que vive? Aleluia! Glória a Deus! Aqui fica nítido que ela estava buscando a coisa certa para saciar a vida dela, mas no lugar errado. No lugar errado. Então aqui eu já dei 2 exemplos. Eu já dei o exemplo de termos muita atenção para não comprometermos aquilo que Deus já nos deu. Amém. E já dei o exemplo aqui de nós tomarmos muito cuidado com os locais e a forma como nós estamos buscando a nossa satisfação. Não existe outro caminho. A satisfação nós só vamos ter em Cristo, em Deus, através do Espírito Santo. Paulo aqui no texto de Filipenses, Paulo está dizendo: hoje eu sou grato a Deus por tudo. Eu aprendi, eu alcancei um nível de satisfação que nada mais me desestabiliza. Se eu estiver trazendo para o nosso contexto atual, né? Paulo estaria dizendo: se eu estiver empregado, eu vou estar satisfeito, mas se eu estiver desempregado, eu também estarei satisfeito. Se eu estiver casado, eu estarei satisfeito, mas se eu estiver solteiro, caso eu me separe, é claro que ninguém deseja uma separação, mas se porventura houver uma necessidade, de igual modo, eu estarei satisfeito. Amém. Ou seja, nada do que aconteça tem o poder de me desestabilizar e de tirar essa satisfação que eu encontrei em Cristo. Amém.
sabe? Então, eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo a Deus por essa satisfação que a todos os dias eu tenho encontrado. Confesso que eu ainda não cheguei no nível de Paulo, mas eu louvo a Deus porque em muitas coisas eu já tenho compreendido a estar satisfeito através do Espírito de Deus. Por justamente ter compreendido essa palavra de satisfação. Sabe, muitos confiam em carros e cavalos, mas a nossa satisfação tem que estar em Cristo. A nossa perspectiva de vida tem que estar no verdadeiro Evangelho. A nossa perspectiva de vida não é aqui no âmbito material, mas sim na Nova Jerusalém, a qual Cristo, aleluias, prometeu que estaria a preparar para todos nós. Amém? Então aqui eu finalizo o tema satisfação do Evangelho. Eu espero que você tenha compreendido. É um tema muito vasto, de verdade. Então é um tema que ainda pode ser muito bem explorado, mas por conta do tempo nós não podemos nos prolongar. Amém? Precisamos ter sabedoria, mas que Deus em todas as coisas seja louvado. Amém? Bom, o próximo tema agora que nós vamos ministrar é sobre testemunho. Testemunho. Amém. Testemunho. Testemunho é algo que, infelizmente, tem sido realizado de uma maneira muito negativa ultimamente, né? Pelos irmãos, por muitas igrejas, por muitas congregações, por muitos pastores. Infelizmente, o testemunho que muitos têm dado hoje em dia, ele não tem sido algo que leve para Jesus. Muito pelo contrário, tem sido testemunhos que têm afastado as pessoas de Jesus. Mas vamos entender um pouco o que é testemunho. Testemunho é uma afirmação fundamentada. Testemunho é um depoimento, é uma comprovação. E para tratar esse assunto, eu separei o versículo em Atos 1:8. Atos 1:8. Forte. Verdade. Que fala assim, Atos 1:8. Jesus falando, né? Para os seus discípulos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe? Quando eu olho para esse versículo, muitas pessoas, elas ministram sobre esse versículo para explorarem os atributos do Espírito Santo, né? Para buscarem o avivamento, para buscarem o Pentecoste. Só que esse versículo, ele é esclarecedor sobre o real motivo do qual Deus, através de Jesus, nos presentearia com o Espírito Santo. E qual é o motivo? É nos fazer de Jesus testemunhas. E através desse testemunho, nós levarmos Jesus até a toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que testemunho, ele está ao mesmo pé que pregação, que evangelizar. Amém. Aqui, Jesus está falando para todos os seus discípulos. Ou seja, todos vocês receberão virtude do Espírito Santo e todos vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão ministrar o Evangelho e através da vida de vocês eu serei compartilhado. Só que a pérola desse versículo, meu irmão, e eu louvo muito a Deus por isso, é uma revelação que Deus me deu há pouco tempo. A pérola desse versículo não é o pregar, mas sim o testemunhar. Por quê? Porque nem todos os discípulos de Jesus
trazendo inclusive para a nossa vida hoje, eles têm a habilidade e a possibilidade de subir num púlpito para pregar. Mas todos os discípulos revestidos do Espírito Santo têm a possibilidade de testemunhar. De testemunhar. É justamente por isso que aqui nesse versículo, Jesus diz, vós tereis minhas testemunhas. Jesus não usa o verbo pregar. Jesus não usa o verbo evangelizar. Jesus diz, tereis minhas testemunhas. Porque não existe maneira mais plausível de se pregar além do testemunho. O que eu faço sobre o púlpito, ele tem que corresponder ao que eu faço embaixo dele, através do testemunho. Se não houver conexão, se não houver uma linha que ligue ambos, eu vou estar divergente. Consegue compreender? Então, mais do que falar, importa o que eu vivo. Aleluia! Importa o que eu vivo. E certa vez, agora recentemente, eu ouvi de um pastor chamado Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Ele ministrando numa conferência, ele disse algo que cravou no meu coração, meu irmão, que eu levo isso para a minha vida. Ele disse assim, o mundo, ele não ouve o que nós dizemos, mas o mundo vê o que nós fazemos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira com a qual nós temos testemunhado o Evangelho. Hoje em dia, muitas pessoas têm testemunhado o Evangelho de uma maneira deplorável, com adultério, com mentira, com roubo, com falcatruas, sabe? Com manipulações, quando na verdade nós devemos testemunhar a transformação de vida, o fortalecimento pelo Espírito Santo. Precisamos testemunhar a vida, como é que eu vou dizer? A vida que Jesus trouxe a nós, tirando a gente do calabouço da morte, sabe? E trazendo a nós para uma vida a um nível superior. Só que as pessoas, justamente visando o bem próprio, elas estão testemunhando as suas vidas próprias, muitas das vezes no Instagram, utilizando o Instagram para mostrar o seu dia a dia, nada contra. Eu gosto muito do Instagram, eu acho uma ferramenta muito válida, assim como qualquer outra rede social. Só que a gente não vê Jesus. A gente vê as pessoas postando corpo, a gente vê as pessoas postando comida, a gente vê as pessoas postando carro, a gente vê as pessoas postando roupas, a gente vê as pessoas postando tudo, menos Jesus. É triste. Menos Jesus. Triste. Então, esse tema é para nos trazer um alerta. Esse tema é justamente para trazer para nós a concepção daquilo que nos foi dado, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos foi dado não para que nós sejamos mais santos do que os outros, não. O Espírito Santo nos foi dado não para que nós nos vejamos melhores do que os outros, não. Mas tão somente para testemunhar, aleluias, o Cristo vivo, o Cristo que se entregou na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E para que não fique apenas em minhas palavras, eu queria só complementar com um texto que está em 2 Reis 4, versículo 9, onde fala sobre Eliseu e a sunamita, né? Nesse texto, 2 Reis 4:9, o texto diz assim: e ela, a sunamita, disse ao seu marido: eis que tenho observado, em algumas traduções, eis que tenho visto, que este que sempre passa por nós, referindo-se a Eliseu, é um santo homem de Deus. Então aqui, o texto fica muito claro que Eliseu, ele não está pregando para a sunamita. Eliseu, ele não está evangelizando para a sunamita, mas Eliseu está dando testemunho da graça, da misericórdia, do amor, da vivência, da comunhão com Deus.
Então, através dessa palavra pautada em Atos 1:8, essa palavra só vem complementar que não é do que a gente fala, mas sim do que a gente vive. Não apenas dentro da igreja, mas em especial fora da igreja. Porque testemunhar Cristo dentro da igreja é muito fácil. Testemunhar Cristo no âmbito cristão é muito fácil. Mas nós precisamos testemunhar a Cristo para o mundo. Nós precisamos ser o canal a qual Deus utilizará para que Cristo possa alcançar novas vidas. Não através do que falamos apenas. Eu não estou desconsiderando a necessidade de pregarmos a palavra, muito pelo contrário. A necessidade de pregar a verdade, compartilhar a verdade é extremamente necessário, como nós estamos fazendo aqui. Amém. Mas o que eu quero deixar bem claro para todos é que mais do que o que é pregado em palavras, precisa ser reavaliado o que é pregado em vivência, Amém. Que é muito mais importante. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então aqui eu encerro o tópico testemunho, Amém. Dando então sequência o nosso irmão Mário para a glória de Deus com o tópico salvação. Eu queria acrescentar um pouquinho no teu tema. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5. Né? Mateus capítulo 5, versículo 16. Fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E é um texto muito poderoso que também faz parte do testemunho, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que Amém. Deus recebe a glória para Ele muitas das vezes Amém. Pela nossa maneira de viver, a nossa maneira de viver um testemunho. Então, o nosso Pai merece glória e honra pela nossa maneira de viver. Então, é algo muito poderoso. O testemunho é algo muito poderoso. E Amém. É isso que o nosso diácono acabou de falar. Não está a se referir em pregação. Está a se referir em testemunhar a Cristo. Ser poderoso. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos posse dessa palavra e vamos nela, né, aprender a cada dia. Então, gostaria de ouvir. Vou entrar um pouco no Facebook para ver quem está presente. E Amém. quem está acompanhando pode declarar um amém, um amém, um amém. Amém. Por favor, quem está no Facebook. Quem estiver aqui no Instagram Facebook, também pode escrever aqui. Sim, aqui também no Instagram. A conexão do Facebook, o que acontece? Ela não é ao vivo, não está ao vivo. Ela tem um delay, né? Certo. Então, muitas das vezes nós vamos ter que aguardar um pouquinho, mas tem lá alguns santos lá. Perfeito. Se você me permite, Mário, eu queria só acrescentar, que eu me lembrei agora, Deus me recordou agora do segundo tema sobre satisfação, na verdade, né? Eu queria só acrescentar a necessidade de sempre que nós buscarmos algo de Deus, nós buscarmos sempre aquilo que Deus possa fazer em nós e não somente aquilo que Deus faz por nós. Joey, existe diferença? Existe diferença. E a diferença é muito grande. Aquilo que Deus faz por nós é temporário. Como, por exemplo, quando o povo saiu do Egito, que Deus abriu o Mar Vermelho, se utilizando do seu profeta Moisés, aquela atuação de Deus era uma atuação pelo povo e não sobre o povo. Por esse motivo, o mar se abriu, mas depois se fechou. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, estavam encarcerados, mas ainda assim, por terem atingido a satisfação em Cristo, estavam louvando e adorando a Deus, quando de repente houve um terremoto, ou seja, uma manifestação do poder de Deus,
pelos seus servos, Amém. não sobre os seus servos. E em Atos 16, a gente consegue ver os dois tipos de manifestações. Por quê? Porque antes de Deus agir por eles, Deus já tinha agido sobre eles. Tanto é que eles estavam encarcerados, estavam presos, mas estavam livres mentalmente. Eles estavam ali exercendo a metanoia. Eles estavam ali justamente compreendendo que, ainda que fisicamente eles estivessem limitados, mas que nada calaria o louvor e a adoração do espírito deles. Então ali, nesse momento, a gente vê a atuação de Deus sobre eles. E através do terremoto, nós vemos a atuação do Espírito por eles. Só que o terremoto, de igual modo, ele aconteceu e parou. Mas a satisfação continuou. Continuou. Aleluia. Então você que nos ouve, você que nos ouve nessa tarde, nessa noite em Angola e tarde aqui no Brasil, procure sempre, primeiro, o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque sempre aquilo que Deus faz em você, que é uma transformação, que é uma libertação, que é uma intimidade maior, que é um entendimento na palavra. E depois, sim, as demais coisas vos serão acrescentadas. A própria palavra de Deus diz: crescei em graça e em conhecimento. Então, que tenhamos sempre essa concepção, que mais do que o que Ele faz por nós, é o que Ele faz em nós, sobre nós. Amém? Amém. Finalizado. Amém. Deus seja louvado. Alguém que está nos acompanhando pode declarar um amém. Um amém. Quem nos glória a Deus. Declara um amém. Declara um amém. Declara um amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. No Facebook está a receber a notificação. Facebook está a receber a notificação. Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. E amém. Podemos entrar já num outro ponto, que é a salvação. Vamos dar uma volta no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, no seu capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, verso 16. Diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A salvação. Amém. Eu vou pedir, fazer só um hashtag, né, com o termo salvação, ou escreve só salvação, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Mas eu vou parar aqui no ponto, é o poder, porque é o poder de Deus para a salvação. E enquanto que eu estive a meditar neste texto, diácono, eu aprendi que o poder de Deus é para a salvação, não para a perdição. Então, o evangelho pleno, quando é usado o poder de Deus é em várias áreas, milagre, manifestações, e nós cremos que Deus cura, Deus sara, mas toda essa manifestação, todo esse poder de Deus está ligado com a salvação, não com a perdição. Então, o evangelho pleno, se nós vemos antigamente, quando os apóstolos curavam, né, vamos ver o cego, né, vamos ver o coxo que estava na porta. Então, eles foram curados pelo poder de Deus, mas para a salvação. O foco do poder de Deus não é que a manifestação de Deus seja só visível, não. A manifestação de Deus é visível, mas carrega nessa manifestação a salvação. Porque o final de tudo é a salvação. Por isso é que a Bíblia começa a dizer que nos últimos tempos, depois da vida do Senhor Jesus Cristo, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei, eu curei. Aquele que estava cheio do poder de Deus. E Deus não
ele não se entristece, ou ele não retira o seu poder naquela pessoa que dá. Só que como saber utilizar esse poder, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque poder para quê? Para a salvação. O poder de Deus no Evangelho não é para a nossa glorificação, é para a glorificação do nome do Senhor. O poder de Deus no Evangelho não é para o nosso... Tu és, tu deixaste de ser, tu és, tu não és. Não, é para Ele. Por isso a Bíblia fala assim, nos ensina aqui. O que dele, por Ele, para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Então, são todas as coisas. Do Evangelho, porque poder para a salvação. Eu estou mais ligado na salvação, porque o Evangelho pleno, o pleno Evangelho está ligado com a salvação. Então, a salvação, a salvação é o poder pelo qual nós devemos viver em pleno um evangelho, ou no evangelho pleno. Então, a salvação, o evangelho de Deus é poder para a salvação. Então, onde há o evangelho, deve haver salvação. O Evangelho de Jesus não está separado da salvação. O Evangelho de Jesus não separa a bênção com a salvação, não. Onde é Evangelho, a salvação está incluída, a bênção está incluída. Mas o que acontece? É um conjunto. A salvação e carregar o poder na bênção, e carregar o poder do já, o poder do imediatismo, não. Estamos a esquecer a salvação. Então estamos aqui, na verdade, para partilhar que quando nós vivemos o Evangelho, a salvação está dentro de nós. Se nós vermos os discípulos, em primeiro lugar, quando eles foram soprados, né? Eles primeiro foram soprados antes de ser batizados, em Atos 2, eles receberam o selo da salvação. Quando nós aceitamos Jesus, primeiro contato que Jesus quer conosco é a salvação. A salvação da nossa alma. A salvação é o que Jesus, na verdade, precisa em primeiro lugar. Não adianta nós pegar, falar muitas outras coisas se a salvação estiver atrás. Então, por isso é que a salvação, né, na verdade, eu começo a dizer que a salvação é o princípio e a salvação também é o fim. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Quando ele via a salvação também nos encontra. Quer dizer, em Cristo Jesus nós somos salvos no primeiro contato que temos com Cristo. Nós somos salvos em Cristo. Anunciar a palavra da salvação. Viver debaixo da salvação. Então, por isso, eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para a salvação. Aleluia. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Amém. Eu queria até acrescentar esse tema. Eu queria acrescentar esse tema porque muitas pessoas buscam Jesus por aquilo que ele pode fazer. E Deus, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, de fato, eles são a maior fonte de poder, sabe? Só que o real objetivo de Jesus ter sido enviado por Deus a nós é unicamente para que nós fôssemos salvos. Tudo aquilo que Jesus fez na sua trajetória, em seu ministério, cura, libertação, restauração, tudo isso foi consequência do real propósito, que é salvação. Salvação. Então, quando as pessoas se dirigem até Jesus no intuito de obterem bens materiais por uma necessidade, amém, louvado seja Deus, cada pessoa sabe da sua necessidade. Mas nós não podemos esquecer que a base de Jesus ter sido enviado, de Jesus ter se despido de sua glória, se feito homem, habitado entre nós, ter sido crucificado, não foi para nos dar carro, não foi para nos dar apartamento, não foi para nos dar relacionamento, para nos dar emprego, para nos dar viagens, mas tão somente para nos trazer a salvação. A salvação. Amém. Amém? Amém. E mais um ponto muito fundamental. Aponte aí, Atos capítulo 2, versículo 47. Eu amo muito esse texto porque esse texto, o Senhor já tem falado comigo há anos sobre esta mesma situação. Atos capítulo 2, versículo 47 fala assim: louvando a Deus
por tudo e sendo estimado por todo o povo, e assim, estou numa versão King James, e assim, Certo. a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. E o que acontece? Deus junta a comunidade. O segredo do crescimento, muitas das vezes, nós queremos ver, não, como é que Deus une pessoas, como é que Deus junta a multidão, como é que Deus reúne. O propósito de Deus reunir a comunidade pela qual nós lhe adorar é aquelas pessoas que vão ser salvas. Salvas. Ele começa a dizer, louvam a Deus por tudo, sendo estimado por tudo, o Senhor acrescenta. Então, nós louvamos a Deus que a cada dia onde há reunião, onde há crescimento do povo, eu quero que há salvação. Se Deus acrescenta povo a uma comunidade, é porque Ele tem um propósito da salvação. Se Deus acrescenta pessoa no meio de nós, pela qual anunciamos o Evangelho, o Senhor tem um propósito da salvação. Quer dizer, amém. Glória a Deus. Da reunião, a salvação não está por fora. Então, quanto mais há crescimento em uma comunidade, a salvação de Deus está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está nos ouvindo pode deixar o seu amém. Pode deixar o seu amém. Amém. Vou tocar mais um ponto, já estou a terminar. Estamos a correr. Amém. 2 de Timóteo, capítulo 3. 2 de Timóteo, capítulo 3. 2 de Timóteo, capítulo 3. Versículo 14 a 15. 2 de Timóteo, capítulo 3. 14 a 15, amém. 14 a 15. Diz, quem está conosco pode declarar um amém. Quem está conosco, estamos aqui no Instagram e também a passar no Facebook. Não tenho contato do Facebook, mas tudo me indica que vai bem. Estou olhando aqui no computador. Tudo me indica que vai bem. Tudo me indica que vai bem. Vamos lá. 2 de Timóteo. Nosso irmão Emma, por favor, nos ajuda. O nosso irmão Ludmila. Nos ajuda só a meter aí. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 15. Nosso irmão Ludmila, se for possível. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Está certo o texto? Amém. Okay. Perfeito. Sabendo de que quem o aprendeste e que desde a infância sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. Paulo fala que permanece naquilo que aprendeste e de que inteiramente foste ensinado. E o Evangelho, estamos a falar do Evangelho pleno. O segredo do Evangelho está na conservação. O segredo do Evangelho está em permanecer os princípios na qual nós fomos ensinados em Cristo Jesus. Então, Paulo começa a ensinar que precisamos permanecer. Precisamos permanecer. E a salvação alcança mediante a nossa permanência. Nós somos alcançados a salvação quando nós permanecemos. Para correr, Mateus capítulo 24, versículo, eu vou falar dos dois textos do nosso vez. Mateus capítulo 24, versículo 13 a 14. Mateus capítulo 24, 13 a 14. Joel, um minuto. Eu não sei, acho que no Facebook perdemos. Estamos conectados. Estamos conectados, sim. Estamos conectados. Mateus 24, 13 a 14. Mateus 24, 13 a 14. Amém. Aquele, porém, que continua firme até o fim, será salvo. Versículo 14 chama-me muito a atenção. Fala. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
habitando como testemunho a toda a nação. E toquei no testemunho do nosso diácono João. E então, aleluias. O fim. Aleluias. Olha a palavra sendo confirmada. Não percebo, diácono? Estou falando, olha a palavra sendo confirmada, né? Amém. Então, preservar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel no mandamento de Deus. Então, a salvação, a Bíblia começa a nos dizer, aquele que, porém, continua firme até o final, será salvo. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, habitando como testemunho a toda a nação. Então, nós estamos a ver que o evangelho de Deus é poder para a salvação. Estamos a ver que precisamos permanecer nos princípios pelos quais nós fomos ensinados e precisamos permanecer até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas das vezes não está em crer no Evangelho, está em permanecer no Evangelho. Porque nós conhecemos a história em Apocalipse, né? Fala dos Nicolai, daqueles que se desviaram, o Finés, fala de muitas e outras pessoas que, na verdade, se desvincularam do Evangelho. Então, Paulo começa a nos ensinar, Mateus também começa a nos ensinar que se permanecermos no mesmo Evangelho de Jesus Cristo, permanecermos na mesma palavra, a salvação nos alcançará. Amém. Alcançaremos a salvação. Então, em nada nós estamos satisfeitos se não alcançamos a salvação. A salvação é tudo o que nós precisamos. Então, a salvação encontra-se no Evangelho pleno, que é Jesus Cristo. Então, por isso é que nós louvamos a Deus. E eu creio que Deus fará também contigo. Sei que nos ouve no Facebook, que nos ouve no Instagram, que a salvação não deixa com que as coisas, as circunstâncias corrompem a tua salvação. Não está no momento em que nós vivemos, não. Está aquilo que nós permanecemos. Aquele que prevalecer. Olá. É fácil entrar no Evangelho, em poucas palavras. Difícil é permanecer. Permanecer. Eu não estou a me referir a permanecer na igreja. Não. Estou a me referir a permanecer no Evangelho. Né? Porque o que acontece? No Evangelho não há só flor, no Evangelho também há espinho. Né? É isso que o nosso irmão Joey acabou de falar sobre Filipenses 4. Em tudo, né? O Paulo começou a falar que em tudo ele conseguiu conservar, conseguiu lidar com todas as circunstâncias. Manter a fé. Na fartura, em tudo. E o Evangelho é assim, é permanecer, é preservar. Então, na verdade, a salvação é o que nós precisamos, é o elo pelo qual nós precisamos caminhar. Se nós meditamos, oramos, buscamos, tudo quanto que nós fizemos é para a salvação do reino. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho que Jesus deixou é o Evangelho que nós vivemos. Então, não precisamos adulterar, não precisamos buscar um outro Evangelho. Como Paulo fala, ainda assim, se for pregado um outro Evangelho, será anátema. Então, será amaldiçoado. Então, o Evangelho produz salvação. Quem está conosco pode dizer amém, pode glorificar o nome do Senhor. É salvação, é salvação. Amém. O Evangelho é salvação, o Evangelho é salvação. Nosso irmão Joel, por favor, pode acrescentar, se tem alguma coisa para acrescentar, esteja à vontade. Bom, eu acho que já falamos pouco e falamos muito, né? Porque não é no muito falar, mas sim sobre o que se fala. E graças a Deus, eu acredito muito que Deus cumpriu o seu propósito através dessa live, que é trazendo o conhecimento às pessoas, né? Não que sejamos sábios, mas o pouco que sabemos compete a nós compartilharmos para que as pessoas tenham acesso. Tanto é que a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembrando que essa verdade é Jesus, porque Jesus mesmo disse: eu sou a verdade
o caminho e a vida, né? Ou seja, conhecendo Jesus, Jesus nos libertará. E a gente conhece a Jesus através da palavra de Deus. Então foram 4 temas que Deus nos deu em graça e misericórdia, né? Que foi a verdade do Evangelho, a satisfação do Evangelho, o testemunho do Evangelho e a salvação, tópicos que complementam aí a essência do pleno Evangelho. Então eu acredito que foi muito produtivo. Eu espero que as pessoas que assistiram ao vivo e que possam assistir ainda tenham em vista, consigam compreender o propósito dessa live. Ninguém aqui está buscando fama, muito pelo contrário, nós estamos buscando louvar e glorificar o nome do Senhor e que o Senhor possa alcançar a vida de todos, da mesma maneira que alcançou as nossas vidas. A ponto de hoje nós sabermos, né, a verdade, conhecermos a verdade, a ponto de hoje nós estarmos satisfeitos com o Evangelho, a ponto de hoje nós estarmos dando testemunho do Evangelho e a ponto de hoje nós podermos dizer que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? Amém. Então, são as minhas considerações para esse final aqui. Essas são as tuas considerações? Amém. São sim as minhas considerações. Pode dar sequência para nós orarmos. Louvamos a Deus por tudo, como dissemos no princípio, que é um projeto pela qual já estava para acontecer no ano passado, mas em tudo o Senhor nos transportou até aqui e esperamos que sejas edificado, esperamos que mudes a tua maneira de perceber ou mudemos a nossa maneira de perceber, na verdade, acerca do Evangelho. Em tudo Deus seja glorificado, em toda a salvação alcança a tua vida, em toda a salvação alcança a tua família. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós declaramos no nome poderoso de Jesus. Mas agora também sobre a breve consideração, eu não queria sair sem dar uma breve consideração em alguns amados na fé que têm encorajado muito por essa live. Eu quero falar sobre o meu mestre Sérgio Gueia, que Deus seja louvado pela tua vida. Amém. E os meus irmãos em Cristo Jesus, pela qual nos acompanha. Quero louvar a vida do meu tio, Guia Domingo Viriato, a nossa irmã Ludmila, a nossa irmã Marta e todos aqueles que têm nos acompanhado, nosso irmão Emma, e a minha amada esposa, Andrea Viriato, que está aqui de lado. Envergonhada, não aparece. Ok, Deus seja louvado. E a toda pessoa que nos deu uma garra, se eu agradecer a todo mundo, a lei vai ficar extensa. Então, a toda aquela pessoa que tem me dado força, coragem, o meu irmão Nelo, e Deus em tudo seja glorificado. E em nome de Jesus. Dizer que a live vai estar gravada aqui no meu Instagram e provavelmente também estará gravado no Facebook. Com mais calma estaremos a fazer um cortes e editamos também para partilhar. Edições, perfeito. Vamos deixar onde o Senhor nos conduzir, mas também prometemos que iremos divulgar o papo. Mas é tudo Deus seja louvado, Deus abençoe a tua vida, a tua família e vamos fazer a oração final. Amém. Né? Glória a Deus. Nosso diácono tem alguma palavra a mais? Não, eu também queria agradecer mais uma vez a você, a Deus sobretudo, né? E a você pela oportunidade, pelo convite, né? Muito obrigado mesmo, que Deus seja louvado sobre todos nós em todo tempo. E como você mesmo mencionou, que futuramente a gente possa
ter um outro encontro desse, né? Para edificações de vidas. Quero também agradecer a todas as pessoas da minha igreja, a Casa de Oração Nova Aliança, que estiveram aqui, inclusive as pastoras, né? Minha pastora Lúcia, eu comentei com ela me deu todo o apoio também. Não, participa sim, vai ser bom. Então eu gostaria de gentilmente agradecer o apoio da minha pastora, né, da pastora Bel também, de todos os outros irmãos que carinhosamente apoiaram. Alguns disseram, poxa, eu não vou poder assistir na hora, mas se tiver gravado eu vou assistir depois. Então, para você que estiver assistindo ao vivo ou posteriormente, que Deus te alcance, que Deus te edifique, que Deus te transforme continuamente de igual modo, em nome de Jesus. Amém? Quero dizer... Estou a receber um convite. Enviaram-me agora mais um convite para mais uma live. Alguém está ouvindo a live, gostou e fez um convite. Eu quero também só falar para os meus seguidores que, caso vocês queiram também seguir o irmão Mário, lá da Angola, é um homem de Deus, é um homem regido pela palavra, regido pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que tudo aquilo que ele posta é para edificação da vida dos seus seguidores. Ele não está buscando fama, muito pelo contrário, ele está buscando compartilhar de Cristo, assim como eu. Então, você que me segue, e caso você queira, siga também o perfil do Mário. Mário, dá o seu arroba aí para eles poderem gravar aí e começar a te seguir. Um minuto, eu vou deixar aqui. É só seguir. Eu sei que é Mário Viriato, mas tem ali um Mário, arroba, Viriato, né? Uma coisa assim, não sei como é que é, Freitas, não sei. Deixa eu deixar agora. Tudo bem. Ah, você vai escrever, perfeito. Deixar agora. Mas seria bom você também falar, porque na edição sai, né? Essas legendas que a gente coloca aqui é só no ao vivo. Depois ele apaga, entendeu? Ok. Está embaixo Mário, tem um traço embaixo, JF, traço embaixo, Viriato. Também podem seguir. Perfeito. O pessoal que está me seguindo também pode seguir o nosso irmão jovem. Tem aí também, pode falar também. Sim, Joe Lapa. Ok. Joe Lapa tem lá no card, né? No cardzinho lá, o pessoal viu lá, então é só acessar o card lá e seguir. Amém, amém. Amém. Vamos orar então para terminar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, nós glorificamos e exaltamos o teu nome pela tua verdade em nós, pelo Evangelho que na verdade o Senhor tem nos proporcionado. Deus, mediante, ó Deus Todo-Poderoso, há vários evangelhos que têm surgido, mas a tua palavra nos ensina que a geração aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deus, que esta palavra que foi ministrada aqui possa trazer salvação, esperança, pelas pessoas que já se desviaram do Evangelho, pelas pessoas que, na verdade, antes criam, mas já não creem. Mas nós oramos que o teu poder lhe alcance, a tua salvação lhe alcance, Deus Todo-Poderoso, a fim de que todos nós sejamos alcançados, que a tua palavra que transforma possa transformar vidas e vidas, ó Deus Todo-Poderoso, aquelas pessoas que nos ouvem, tanto no Facebook, no Instagram, que a tua graça reina sobre eles. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos, em tudo nós glorificamos, no nome poderoso de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus. E amém. Amém. Palmas aí. Que Deus seja louvado.